Estamos começando muito bem mais um episódio do Revista da Tarde junto com você. Olha só, a nossa série dessa semana está muito legal. Eu estou aprendendo sobre uma área nova para mim, porque realmente de mecânica eu não entendo nada, mas agora estou passando a entender um pouquinho mais depois dessa conversa aqui nessa semana com os meus queridos convidados. É uma família, gente, é uma família de empreendedores na mecânica, em oficina mecânica, esse segmento maravilhoso que atende tantas pessoas na cidade de Curitiba, aí trazendo mais segurança aí para o seu automóvel, deixando o seu automóvel aí prontinho para rodar aí, né, para você poder aí ir para a vida, poder ir para o seu trabalho com o seu carro aí muito bem, digamos assim, reparado, equipado e em segurança, né, que é muito importante isso. E nessa semana, então, nós já conversamos aqui com 3 sócios, o casal Guilherme e Denise, que são um casal, que são proprietários da oficina PG, e mais um sócio que é o Patrick, que veio contar um pouquinho do seu testemunho aí, que faz parte também dessa trajetória, e muito legal o testemunho dele também. Se você perdeu algum episódio, vai no nosso canal do YouTube, Rede Super Curitiba, e assista lá todos os nossos episódios, eu tenho certeza que você vai se inspirar. Mas hoje, quem voltou aqui é o Guilherme, para nos contar um pouquinho mais no nosso 5º e último episódio desta série sobre reparo automotivo, a oficina P&G e o empreendedorismo familiar. Guilherme, bem-vindo mais uma vez aqui no Revista da Tarde. Que bom. Obrigado. É um prazer estar aqui novamente. Então, Guilherme, você contou bastante coisa para nós, a Denise, o Patrick também, né? Muito legal saber um pouquinho da história de vocês. Eu quero te perguntar hoje o seguinte: a fé e a oração são pilares muito fortes, pelo que eu percebi aqui na sua trajetória, na trajetória de todos vocês ali como empreendedores ali na oficina P&G. De que forma, então, a espiritualidade influencia vocês nas decisões do seu negócio? Conta pra gente. Então, a fé e a espiritualidade é o principal, né? E eu, como um legendário da Igreja Batista, orando toda a primeira e segunda-feira do mês, na oração dos legendários, colocando diante de Deus que eu gostaria de ser empresário, que eu gostaria de ter a minha oficina, e lógico, com a ajuda da minha esposa, todo dia, você tem que abrir a sua oficina. A gente colocou diante de Deus, realmente, oramos muito por uns 3 meses, eu acredito, até que Deus começou a mexer os pauzinhos, né, vamos dizer assim, para a gente adquirir a oficina. Só que, como o Patrick contou, a gente ia abrir uma garagem, que é a garagem lá da casa dele, né, do pai dele. Como não tinha espaço, a gente começou a pensar, e agora, Deus, como é que a gente vai fazer? Não cabe o nosso equipamento, os clientes não têm espaço. Aí Deus foi trabalhando, conforme a gente foi orando, a gente foi deixando Deus trabalhar, Ele foi ajeitando as coisas. Então, chegou o um momento em que, né, eu agradeço ao Guilherme Bavoso, que eu trabalhei 4 anos para ele, né, pela V12 Autopeças Usadas em mecânica. Que era uma outra oficina que você trabalhava, isso, eu trabalhava dentro de um desmanche, né, uma peças usadas como oficina, onde a gente começou do zero, com apenas uma palhinha de ferramenta, e hoje a gente está lá com 4 elevadores, né, com scanner, com osciloscópio, uma ferramentaria completa, com muitas ferramentas específicas, né. E Deus foi agindo até uma maneira que, um dia que o Guilherme falou assim, eu vou encerrar as atividades. E eu não sabia como falar para ele que eu queria sair para abrir a minha oficina. Aí quando eu falei para ele assim, mas eu vou te falar um negócio, eu quero trabalhar para mim agora. Ele parou e pensou assim, acho que Deus pôs na cabeça dele, né? Vendo a oficina pro Guilherme. Aí ele me fez a oficina parcelada, né? Então assim que eu adquiri a oficina. Mas com muita oração e sempre Deus em primeiro lugar. Que incrível! Então veja que aqui você traz mais um testemunho para a gente, porque você era funcionário numa oficina, mas você sonhava em ter o seu próprio negócio também. Você sonhava em ser empresário nesse ramo, empreender nessa área. De repente, o dono dessa oficina que você trabalhava falou que estava parando. E você, então, conseguiu adquirir esta oficina
do seu antigo patrão. É isso? Entendi direito essa história? Perfeitamente. Muito legal, gente. Isso é um testemunho. Porque muitas vezes as pessoas estão cansadas de trabalhar como... Ela não quer mais ser um empregado, ela não quer mais ser CLT, ela não quer mais fazer para os outros, digamos assim. Ela quer fazer para ela porque ela também tem sonhos. E é um direito de cada um, não é mesmo? Quando você adquire conhecimento, quando você já andou ali uma caminhada boa, já tem assim um conhecimento bom naquela área, você tem vontade também de empreender, e você ousou porque você então falou para o seu antigo patrão que você ia comprar um negócio dele e comprou. Simples assim? Assim, Deus já falou para mim várias vezes que faltava ousadia, faltava eu ter fé, e assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho, mas ele teve que pôr o pé na água, senão o mar não ia se abrir. Deus falou para mim, o mesmo sentido. Cai para dentro que eu vou te ajudar. Como diz em Josué 1:9, né? Para a gente ser forte, corajoso e não se apavorar. E nem desanimar, porque Ele é conosco. Então isso me edificou muito, eu e minha esposa, sabe? Tanto é que a gente tem esse versículo guardado no nosso coração, justamente para não esquecer. Então quando eu falei para o meu patrão que eu queria sair, que eu queria montar a minha oficina, aí Deus tocou o coração dele e ele me vendeu a oficina. Pela confiança que ele tem em mim e pela credibilidade que eu consegui com ele, mostrando o meu serviço, mostrando realmente o meu serviço dedicado, né? honesto, de excelência. Sim. E fazendo como se fosse para Deus, como está na palavra, né? Então, como dizem Provérbios, né? Você conhece alguém que faz bem o seu serviço, né? Você ficará diante de reis. Então isso é outra parte da palavra que pregou aqui, sabe? Então a gente realmente teve que ter muita fé, muita oração, mas e confiar que Deus age pelos deles. E uma coisa interessante, ouvindo aqui você falar, que você não fez isso sozinho, você se uniu a pessoas, com a sua esposa, certo? Certo. Com um sócio. Sim. Né, que é o Patrick, que veio aqui contar um testemunho lindo também, que ele foi, no caso, para trabalhar com você, e acabou sendo seu sócio. Achei lindo o testemunho também. Gente, olha quanto testemunho hoje aqui nessa história, hein? Muito legal. E aí, então, isso mostra pra gente, sabe, Guilherme, que a gente, sozinho, a gente não vai muito longe, não faz muita coisa, mas quando a gente se une a pessoas que acreditam no nosso sonho, a gente pode ir em frente, né, e realizar. Sim. Tem um livro que a Igreja Batista, ao qual eu congrego, forneceu para a gente para estudar, que é Peregrinos. E lá ele diz, a caminhada você tem que olhar lá na frente, mas também diz na palavra que 2 é mais forte do que 1. Isso é válido para o casamento, é válido para os negócios, para parcerias, mas assim, dentro do mesmo jugo, dentro da palavra de Deus. Então isso é o mais forte, é o que conta mais. Porque assim, eu queria abrir minha oficina com a minha esposa, mas assim, Deus arrumou para que o Patrick fosse trabalhar comigo, e eu conheci o serviço dele, conheci a índole dele, um homem de família, um homem de respeito, um homem que faz bem o seu serviço, sabe? Só que a oficina mecânica é um aprendizado diário, todos os dias eu aprendo, eu tenho 20 anos de experiência, mas todo dia eu aprendo. Então, eu aprendo com outras oficinas, eu aprendo com o Patrick, eu aprendo com meu pai aprende comigo. Meu pai já tem 63 anos e 40 anos de experiência. Que legal. Me conta uma coisa, já que você falou do teu pai, eu preciso que você conte para nós aqui, a gente não pode deixar de falar para o pessoal. A sua empresa, ela se tornou uma empresa familiar porque você veio trazendo as pessoas, as outras pessoas da sua família. Como é que ficou agora toda essa empresa? Assim, é uma empresa que tem quantas pessoas lá trabalhando, de sócios e tal? Eu fiquei sabendo de uma história aí que tem até a Carol, né? É a Carol? Ela é teu irmão? Minha irmãzinha mais nova. Quantos anos ela tem? 15. E ela já está aprendendo mecânica, é isso? Ah, meu pai já ensinou para ela. Que lindo isso, tô adorando. Foi bacana, porque a Carol tá com meu pai assim, na oficina todos os dias. Ela vai para a escola e de tarde fica na oficina. Meu pai começou a ensinar. E hoje ela tá passando scanner, ela ajuda meu pai a tirar motor, a tirar câmbio. Ela faz realmente a mão na massa mesmo, com 15 anos, sendo menina. Que espetáculo isso, entendeu? Gente. Está ali, então, o seu pai, a Carol, com 15 anos, já aprendendo, né? Porque esse legado, ele já está, né, funcionando. Não é um legado que vai ficar depois, ele já está acontecendo, né? Sim. É um legado do seu pai,
que ensinou a você o trabalho e agora está ensinando para sua irmã e assim vai, né? De geração para geração, isso é muito legal. E tá a família toda envolvida ali, então. Agora tá, né? Porque eu comecei a empresa com o Patrick. Mas Deus falou para mim assim, que a gente precisava aumentar por outros motivos, né? E eu comecei a ter algumas visões da oficina no novo barracão que a gente vai entrar daqui uns meses, que vai ser maior, vai ter 6 elevadores. Nossa, já estão ampliando, então. Já, graças a Deus. Eu escutei de um rapaz que a gente está nadando a braçadas largas, mas eu falei, graças a Deus. Amém. É Deus um negócio, que quando a gente põe Deus como princípio e como a gente consagra, eu consagro todos os dias a Deus o meu negócio, então eu oro a Deus para que Ele traga os bons clientes, boas pessoas, para que a gente dê o testemunho também, né? Não apenas ganhe dinheiro, porque ganhar dinheiro é consequência do negócio, né? Então, tendo Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Amém, amém. Que lindo tudo isso, gente. Vamos contar aqui para o pessoal, antes da gente encerrar, quais os tipos de serviços que vocês oferecem lá na oficina, produto, serviço, conta aí para o pessoal. Então, de para-choque a para-choque, resumindo, oferecemos serviço de diagnóstico por scanner, diagnóstico por osciloscópio, que é uma ferramenta específica, diagnóstico de motores, diagnóstico de câmbio, suspensão e freios, troca de pneus, a gente faz alinhamento, balanceamento, cambagem, caster, toda essa parte de alinhamento de suspensão, troca de lâmpadas, serviços terceirizados também a gente oferece quando é um isofilm e quando é alguma outra coisa que realmente o cliente necessita e está ao nosso alcance, a gente oferece. Temos vários parceiros nessa área, né? Parceiros aí que mexem com som automotivo, palhetas também a gente oferece. Então a nossa oficina, graças a Deus, é uma oficina bem completa, sabe? Você entra lá e sai de lá com o seu carro completamente renovado, de A a Z, digamos assim, de frente e atrás, né? Para-choque a para-choque. Uau, muito interessante. Eu trago um dado aqui, você falando tudo isso que vocês oferecem, né? E a gente fica pensando assim, poxa, mas tem tanta oficina? Tem, porque é um ramo que cresceu bastante, né? Dentro desse segmento aí de reparo, automotivo e tal. Mas tem um dado interessante, porque vocês não são uma concessionária, certo? Vocês são uma oficina independente, né? Mas tem um dado que fala assim que mais de 70% dos clientes preferem levar o carro a oficinas independentes em vez de levar às concessionárias, segundo o GIPA, o GIPA, né? E isso mostra quando há espaço para quem oferece um atendimento personalizado e de qualidade. Eu imagino que lá vocês devem ter esse atendimento também diferenciado, personalizado, de qualidade, que a pessoa vai uma vez e já indica para o amigo. É assim que funciona? Com certeza. E a nossa oficina começou com boca a boca. A gente não tem muita propaganda, né? Estamos crescendo em propaganda e visualizações, mas o principal foi o boca a boca por causa do atendimento de qualidade, o atendimento como se fosse irmão. Eu não trato as pessoas como é um cliente, é dinheiro. Eu trato como homens, né? Eu trato como irmãos. Muitas pessoas gostam do serviço pela recepção, pelo orçamento limpo e claro. Então, eu tenho por mim mesmo de explicar ao cliente tudo que está sendo feito, tudo que precisa, como vai ser feito. Então, eu deixo tudo às claras, né? O cliente sai de lá satisfeito com o carro e satisfeito também com o orçamento, com formas de pagamento, que a gente está ampliando isso com questão de cartão, agora a questão do Pix, que ajuda todo mundo, né? Facilita bastante, né? E essa questão da clareza que você trouxe é algo muito importante, né? Ter essa clareza que daí gera uma segurança no cliente. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, eu não entendo quase nada de carro, né? Se eu levar o meu carro numa oficina e as pessoas falarem para mim que precisa fazer isso e aquilo, eu vou acreditar, talvez, ou talvez sim, talvez não, da forma como eu for atendida ou não, porque às vezes a gente vai para fazer uma coisa e infelizmente há uns lugares, né, que aproveitam da situação e oferecem algo que de repente a gente nem precisa. Mas veja a importância dessa clareza que vocês trazem, essa honestidade, né, esse humanismo, essa excelência mesmo de serem claros e honestos. Isso é muito importante. Parabéns, viu, para vocês. Obrigado. Que vocês continuem fazendo a diferença nesse ramo. Veja que em qualquer ramo a gente pode fazer a diferença, não é mesmo? Sim, e vocês fazendo o seu trabalho com excelência, né? Isso mesmo. Fazendo o trabalho com louvor, mas com clareza, né? Fazendo aquele trabalho que faz o cliente ter confiança.
é o principal, é o carro-chefe, é o cliente confiar, porque ele sabe que o carro está em boas mãos, o profissional é qualificado, sabe? Eu tenho alguns cursos, mas o meu maior curso foi a vida com o meu pai lá de criança, então não tem como negar, né? Então é um testemunho muito grande, um testemunho assim que eu conto abertamente às pessoas, mas o que eu aprendi com o meu pai é ser um homem honesto, sabe? O que é meu Princípios, é meu. né? Você trouxe esses princípios da esses palavra, valores né? que são Isso, inegociáveis, né? perfeitamente. Princípios inegociáveis. Perfeitamente. Esse é o carro-chefe, é ter princípios e ser honesto, né? Então não tem como não crescer estando dentro dos princípios da palavra, né? Isso aí. Parabéns para vocês, que Deus continue abençoando você, a Denise, o Patrick, o seu pai, a Carolzinha que está lá aprendendo, a todos os funcionários da empresa P&G. Eu vou deixar aqui um abraço para todo mundo lá da P&G, quem não pôde vir aqui hoje no estúdio, que Deus continue abençoando vocês, que vocês tenham muito sucesso, que vocês continuem ampliando, crescendo cada vez mais. E deixo aqui meus parabéns e obrigada, viu, por vocês virem aqui contar um pouquinho da história de vocês. Eu tenho certeza, Guilherme, que esse testemunho, aliás, esse testemunho não, esses testemunhos, porque foram vários aqui, que vocês trouxeram nessa matéria dessa semana, vai edificar a vida de muitas pessoas, tenho certeza. Obrigada, tá? Eu que agradeço, Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade de colocar a nossa empresa para as pessoas terem o conhecimento desse ramo, porque realmente não só o ramo da mecânica, mas em geral no nosso país não tem muitas pessoas de confiança. Então, quando a gente acha uma pessoa de confiança, nós temos que buscar o contato, buscar estar sempre confiando nas pessoas, né? Então, graças a Deus, a gente está conseguindo entrar nesse mercado pela honestidade, confiança e pela clareza dos serviços, né? Então, Muito o cliente bom. sempre sai de lá sabendo realmente o que foi feito, o que precisa ser feito, separa os futuros, entendeu? Então a gente já faz uma pré-agenda para o cliente voltar, entendeu? A gente sempre Perfeito. explica da melhor maneira possível, né, nos mínimos detalhes. Muito bom. E por falar em pré-agenda, vamos deixar o WhatsApp aqui para o pessoal? Com certeza, anota aí, pessoal, para não esquecer. É 41987934904. O WhatsApp da empresa. Podem mandar mensagem lá que a gente vai poder agendar um serviço para vocês aí com qualidade. Vocês podem ir lá conhecer a oficina na rua Américo Firmino de Toledo, 860, no bairro Uberaba, próximo à divisa com São José dos Pinhais. Então, das 8h30 às 18h, vocês podem ir lá tranquilamente, que a gente vai atender vocês da melhor maneira possível e explicando realmente o que vocês precisam fazer no carro de vocês. E podem ir lá sem compromisso, tomar um café, conhecer a gente, conhecer o local onde a gente trabalha, né, e conhecer a oficina P&G aí, em definitivo. Muito obrigado. Muito bom, eu já vou lá semana que vem, hein? Já vou lá tomar um cafezinho, fazer aquela revisão no meu carro, pode ser? Estou Combinado? aguardando com um café especial, então, hein? Opa! Aguardando a sua visita. Prepara o cafezinho lá, você, a Denise e o Patrick, ó, quero ver, hein? Com Vou lá certeza. semana que vem, então tá bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Que Deus abençoe vocês. Que bom que você, que está aí do outro lado da tela, com certeza acompanhou aqui toda essa nossa conversa, esse bate-papo da semana, né? Foram várias entrevistas, a gente conversou com o Guilherme, conversamos com a Denise, que é esposa e sócia da oficina PG, conversamos com o Patrick, cada um, gente, trouxe um testemunho mais lindo que o outro, e eu estou aqui impactada, com meu coração quentinho, assim, de ouvir esses testemunhos, e eu saio daqui ainda mais inspirada em ver tudo que Deus faz, em ver que as histórias são tão importantes, e a sua história também é importante. Quem sabe você vai estar um dia aqui, contando a sua história aqui junto comigo, aqui na Rede Super? Entre em contato comigo, 41 99964 9821. Vou esperar você. Deixo aqui um abraço carinhoso, que Deus abençoe você grandemente e até a nossa próxima série com um novo assunto especial para você. Até lá. Olá, eu sou a Denise da P&G Automotive. Venha nos conhecer e fazer uma revisão no seu veículo. Empresário, se eu pesquisar sua empresa hoje no Google, o que aparece? Enquanto você pensa se vai investir no Google, seu cliente já decidiu por você e está comprando do concorrente. Mas eu posso te ajudar. Entre em contato agora.
Realce sua beleza com o cuidado de quem entende. Tratamentos personalizados que revelam o melhor de você. Atendimento exclusivo, com quem também forma profissionais. Agende agora e descubra o poder da transformação que só o Estúdio Única pode oferecer.